Tem algo, é simples, mas é muito forte para mim, que eu quero dividir com você e pretendo que seja em poucas palavras. Não vou ler os textos, você anota, depois o pastor manda também. Mas eu creio que será um bálsamo para o seu coração, amém? Pai querido, eu recebi a palavra aqui, de uma unção fresca, de tudo fresco na minha vida. E o Senhor sabe que o que mais queima no meu coração é uma unção fresca, nada mais. Nada mais. E eu recebi, Senhor. Então que todos os dias da minha vida o Senhor venha com uma unção fresca. E assim, Senhor, a começar nessa manhã, essa é a minha oração, em nome de Jesus. E que esse olho, Senhor, se estenda sobre o coração dos seus amados que estão aqui. Amém? Então, bem rapidinho, eu quero só fazer uma pergunta que você não vai entender agora, mas eu creio que o Senhor lhe fará entender. Né? As mães que estão aqui, né? Quantas mães nós temos aqui? Glória a Deus. Nós que somos mães, a gente passa por alguns períodos tão desafiadores na nossa vida, né? Quando o bebê nasce, a gente não vê a hora de fazer 4, 5 meses para passar aquele período mais desafiador, né, que são os primeiros dias, os primeiros meses, aquela desorganização de sono e não sei o que, beleza, aí passa. Quando acaba de passar, a gente não vê a hora deles começarem a sentar, porque, né, já está ali, aí daqui a pouco já está ansioso pela próxima etapa. Meu Deus, eu não vejo a hora dessa criança andar. E aí quando começa a andar, fica, meu Deus, que desespero, porque está andando, eu não consigo botar limite. E aí quando começa a andar, e já fica na expectativa de que vai falar. E sempre a gente como mãe está sempre na expectativa do próximo passo. A gente está sempre na expectativa da próxima fase de desenvolvimento, né? Então a partir do momento que a gente se torna mãe, a gente começa a pagar nossos pecados. Mentira, brincadeira. Brincadeira. A partir do momento que a gente se torna mãe, a vida da gente, ela nunca mais será nossa. Ela nunca mais, quando a gente se torna mãe, a vida da mãe nunca mais é só dela. Sim ou não? E assim, não importa a idade. Minha mãe já dizia, filho criado, trabalho dobrado. Né? Isso é um ditado lá da minha mãe e da minha avó. Então a gente sempre passa, né? A mãe, e hoje nós estamos falando de mãe, mas pai, essa palavra é para você também. Amém, querido? Até porque não existe mãe sem pai. Não existe mãe se não tiver pai. Então, o pai é tão importante quanto a mãe. E é tão incrível porque Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Na verdade, Ele é um Deus de unidade. Né? E é tão importante a figura de um pai na vida de um filho. Então, ele pode até ter uma mãe, mas ele precisa de um pai. Então, querido do meu coração, que o Senhor ministre também o teu coração nessa manhã. Então, a gente vive alguns desafios. Porque a expectativa quando se nasce um filho é que a gente seja a melhor mãe possível. E a maioria das mães passa por grandes processos e muitos contínuos, intensos processos de frustração, né? Uma alegria aqui, uma frustração ali, uma angústia. Quando a professora chama na escola, já fica, ai meu Deus, onde foi que eu errei? Quando vem um recado, né? E sempre alguma coisa que o filho faz ou deixa de fazer, a gente como mãe acaba associando a nós. Não é? Os resultados dos nossos filhos, a gente associa sempre a nós. Né? Quando alguma coisa dá errado, onde foi que eu errei, a gente começa a chorar e entra em desespero. Né? Em contrapartida, quando alguma coisa dá certo, a gente fica com aquele orgulho lá dentro. Você viu? Eu consegui. Você viu como deu certo? Então, você vê como a vida do filho está sempre atrelada. A nossa vida está atrelada ao resultado que os nossos filhos dão. Sim ou não? Por mais que a gente tenta separar e dissociar isso, mas de uma certa forma a gente coloca, a gente atrela essa expectativa. A calma, a alegria, a paz do nosso coração, o resultado que os nossos filhos dão. E aí eu tenho uma pergunta que é o tema da palavra dessa manhã. Quem disse? Quem disse? Quem disse? E essa é a pergunta. Então, quando eu estava, né, quando o pastor Daniel me convidou para ministrar, eu falei, Senhor, o que se fala para uma mãe? A gente tem tanta coisa, e tantos ensinos, e tantas, né? E normalmente nos dias da mãe, a gente, como ser uma melhor mãe, como nananã, ou os elogios, ou os concertos. Mas a palavra que o Senhor me disse, que é o que Ele ministrou ao meu coração, e que Ele tem falado comigo já há meses.
E eu tenho conseguido encontrar um lugar de descanso dentro disso que eu quero dividir com vocês. E o Senhor foi muito claro, divida com a igreja, divida com as minhas filhas. Né? Então, eu tenho encontrado um lugar de descanso. E o Senhor, e todas as vezes que eu chegava diante do Senhor com algumas questões, o Senhor olhava para mim e falava, mas quem disse? Né? Porque a gente vai formando conceitos, e é engraçado que a vida da gente, ela funciona assim. A gente nasce, né, a gente é criado pelos nossos pais, e eles têm alguns conceitos que eles passam para a gente, e eles cobram algumas coisas da gente, inclusive uma das falas que nós ouvimos muito dos pais, vocês não falam para os seus filhos, mas os nossos pais falavam para a gente, vocês não falam que vocês são muito mais, têm mais conhecimento, já não é outra geração. Mas muito do que nós ouvíamos para os meus pais é, se você fizer, eu vou ficar muito chateado. Se você fizer, eu vou ficar triste. Eu não gosto. Eu fico bravo, eu fico com raiva. Isso me decepciona, isso me frustra. Então, a gente ouvia muito isso dos pais. E quando a gente ouve isso dos pais, a gente associa que, para a gente ter um ambiente seguro e saudável, alguém que é responsável por nós tem que estar bem com a gente. Então, a gente acaba que começa a viver em função de satisfazer o coração de alguém. Então, né, então vai crescendo em função de fazer alguém que é importante para nós feliz. E se a gente frustrar essa pessoa que é importante para a gente vai pagar um preço muito... A gente vai ter um prejuízo muito grande, a gente vai sofrer, vai entrar no momento de dor. E aí, todo aquele cenário, todo aquele contexto. Então, a gente cresce e muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, não associando os nossos erros a uma consequência desagradável para nós mesmos, mas associando o nosso erro ao que o outro vai sentir sobre nós. E a maioria das vezes nem se entende, não se entende o erro pelo erro, se entende um erro, associa o erro à frustração de uma outra pessoa. E na verdade, quando o Senhor nos ensina a obedecer, a andar diante do caminho dele e tal, não está relacionado ao amor que ele tem para nós, está relacionado à consequência que a gente vai colher. Porque o amor dele não está associado ao seu erro, ao seu acerto. O amor dele é amor e ponto. A diferença é que se eu erro, eu já tenho consequências estabelecidas que eu mesmo vou sofrer. Não muda o amor de Deus por mim. Mas nós aprendemos que, dependendo de como a gente faz, não é que é verdade, mas para a gente é como se fosse verdade. Dependendo do amor que a gente faz, é o tanto que os nossos pais vão amar a gente ou não. Você está aqui? E a gente cresce assim, e automaticamente a gente vai reproduzir. E aí quando a gente chega na igreja e quando a gente ouve o mês da família, alguns tentam fugir dos dias de culto do mês da família. Por quê? Porque muitas vezes vê a pessoa subindo no altar e colocando o quadro das famílias Doriana. Só que uma coisa que a ficha da gente não cai, ninguém publica bastidor de família. Todo mundo publica o palco. A gente só mostra o que a gente quer mostrar. Sim ou não? Se eu entrar lá no seu Instagram, no seu Facebook, vai ter alguma coisa desagradável que te envergonha que vai estar publicado lá? Você costuma publicar suas fraquezas? Você costuma publicar o dia que você está toda descabelada? Você costuma publicar o dia que você acorda no espelho e olha e fala, estou horrorosa. Você tira uma foto e fala, essa sou eu? Dificilmente. Na maioria das vezes o que a gente vai encontrar lá é um monte de foto do dia do chá de mulheres. Adoro! Que a gente montou o look, se arrumou, não sei o quê. Vai publicar o dia que o filho fez uma homenagem na escola, a gente não publica o dia que ele desobedeceu, a gente não publica o dia que ele pegou birra, a gente não publica o dia que ele confessou pecado, mas o dia que ele se formou é o melhor filho da história. Esse é o melhor, é o orgulho da família. Você está aqui? Ô, gente, é só eu? Não? Tá tudo bem? Tá coerente aí? Então, acontece e a gente vai atrelado assim. Mas quem disse que o resultado da promessa, daquilo que Deus disse que farás na tua casa e na vida dos teus filhos, mãe, está totalmente ligado a quão boa você é? Quem falou isso? E deixa eu dizer, e é para acalmar teu coração. As coisas que Deus está fazendo na tua vida e na tua casa, e que para você não é Deus, é o diabo, é o Senhor aproveitando a oportunidade para moldar e modelar o teu coração, para você entender que tanto as coisas que dão certo, quanto aquelas que não dão certo diante dos teus olhos, não tem a ver com você, tem a ver com Ele.
Você está aqui? E que se você tem uma promessa, o que você precisa não é andar na loucura de tentar convencer os teus filhos do que é certo e do que é errado. Até porque você já fez isso na idade que você tinha a autoridade para fazer. Agora você precisa confiar em toda a semente que você depositou na vida dele diante do Senhor. Quem vai fazer crescimento é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou. Quem que dá o crescimento? E por que você acha que você vai dar o crescimento para os seus filhos? Por que anda nesse desânimo? Eu orei, pastora, e quanto mais eu orei, parece que as coisas pioraram. Então, Deus não vai fazer as coisas simplesmente para agradar o seu ego, porque na verdade o que Ele quer é que o seu ego esteja escondido atrás da cruz, o meu ego esteja escondido atrás da cruz, e que a gente não tente substituir Deus com a nossa figura, com a nossa imagem, com o nosso conhecimento, com a nossa autoridade, com quão bom nós somos. Você está aqui? E eu quero só citar duas mães, eu quero que você escreva aí, que para depois você ler. Eu quero citar duas mães, o exemplo de duas mães que tiveram seus filhos cumprindo o propósito de Deus, mas uma mãe exemplo e uma mãe uma vergonha. Né? A primeira mãe, eu não vou ler o texto, tá bom? Essa primeira mãe que quero no livro de Gênesis, no capítulo 27. No livro de Gênesis, no capítulo 27, aí você pode ler lá o texto todo, mas eu leria até o 15. Mas aí, 27, 15. Mas depois você lê em casa. Aqui fala de uma mãe. Vocês lembram quando Deus dá uma palavra para Abraão? Vocês lembram da promessa que Deus deu para Abraão? Qual foi? Em ti farei bendita todas as ações da terra, você vai ter um filho, de Sara vai nascer um filho, papapá, papapá. E aí Sara engravida de quem? Isaac? Sara engravida de quem? Vai dar a luz a quem? Ok, então a promessa do Senhor se cumpriria a partir da vida de Isaac. E depois Isaac se casa e tem, quais são os filhos de Isaac? Vou voltar todo mundo para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Né, pastor Dani? Qual é os nomes dos filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Gente, tem misericórdia, é que o povo está com fome, mas a gente já vai acabar. É só para você entender o lugar que o Senhor quer conduzir a tua alma. Amém, mãe? Então tá lá, tem Jacó e Esaú. Deus deu uma promessa para Abraão, que foi confirmada em Isaac, certo? E Deus precisava continuar a promessa a partir da vida de quem? Dos filhos. E que no caso era Jacó, que você já conhece toda a história. Mas quem foi a mãe de Jacó? Eu vou deixar os pastores falar também, que eles te ajudam. Quem foi a mãe de Jacó? Rebeca. Você lembra da história de Jacó? Você lembra que Jacó foi lá, enganou o pai, naraná. Você lembra? Você sabe quem que deu a ideia de Jacó mentir? A mãe. E quando a mãe sugeriu o erro, olha isso, a mãe sugeriu o erro. Então, filho, sabe o que é? Eu escutei o seu pai, olha que mãe dos infernos. Oh, meu Deus, não é não. Pula essa parte. Eu escutei o seu pai falando que vai liberar a bênção da primogenitura e vai ser sobre a vida do seu irmão. Nós precisamos fazer alguma coisa. A mãe começa com a má ideia. E aí ela compartilha com o filho, aí ele ainda retruca. Ele fala, então, mãe, a gente pode até fazer o que a senhora está pensando, mas eu não tenho tanto pelo igual o meu irmão. Não tem problema. A gente dá um jeito. E aí ele vai além. Sabe o que esse filho fala? Ele fala assim, mãe, você está doida? É uma maldição lascada se a gente fizer isso. Sabe o que essa brilhante mãe faz? Tem problema não, que recaia sobre mim a maldição. Ela fala isso. Leia o texto depois em casa. Tudo bem que recaia sobre mim. Ei, filha, presta atenção. Todas as vezes que você tenta dar um jeito nos seus filhos, tentando pular etapas e processos, você está sendo uma Rebeca. E vai recair a maldição sobre ti. Porque você não está deixando Deus fazer do jeito dele. Você está aqui? Você está aqui, pai? A promessa de Deus cumprida da vida dos nossos filhos, não diz respeito a quanto erramos e acertamos, não é para estar relacionada à nossa autoestima, não é para estar relacionada à nossa segurança, não é para estar relacionado aos nossos status
status, é para estar relacionado ao reino de Deus. Descansa o teu coração. Aquele que prometeu, ele vai cumprir, como diz a canção que a gente cantou. A diferença é que quando a gente começa a atrapalhar, a gente passa um monte de perrengue e a gente paga um preço. Você sabe quem que era Jacó? Era o queridinho de Rebeca. Rebeca. Era o queridinho. Mas olha o preço alto que essa mãe pagou. A partir do momento que ela quis colocar o filho num lugar que para ela era o melhor lugar sendo colocado, sabe, diante de Deus, diante dos homens, quando ela tenta dar um jeito e acontece tudo aquilo e vem toda aquela sentença, sabe o que acontece? Ela nunca mais abraça o seu filho, porque a palavra diz que ela morreu e Jacó ainda não tinha voltado, porque ele não podia encontrar o seu irmão por causa da consequência do erro. O prejuízo maior não foi de Jacó, o prejuízo maior foi de Rebeca. Porque vamos combinar? As mães têm filho casado, têm filho grande. Depois dos 18 vai saber o que eu estou falando. Quando é pequeno, mamãe me leva, pelo amor de Deus. Você não pode ir no supermercado sem levar a criatura. É assim ou não é? Quando cresce, onde você vai? Vou ali. Ah, não quero não gosto desse lugar. Quando a gente convida. E quando eles têm programa, nem lembra que existe pai e mãe. Quando chega num lugar legal, só liga e fala, ah, eu esqueci de avisar que eu saí. Você está aqui? Se ligar, quando liga, quando a gente não manda mensagem, criatura, você está viva? Ah, é verdade, eu esqueci. É assim ou não é? Gente, não é que a gente não é importante na vida deles. Você está aqui? É que Deus coloca uma chavinha deles para ensinar eles a ter uma desconexão emocional da gente, para eles conseguirem ter vida de adulto. Sai dessa crise, mãe. Que é porque não te ama. Não tem nada a ver. Eles estão crescendo e aprendendo autonomia. Os que já respondem por si. Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo aqui? O que eu quero dizer para a gente orar e a gente ir para casa? O nosso coração como mães precisa de encontrar um lugar de descanso em Deus. A gente precisa ser mulher de oração. A gente precisa ser mulher de caráter. Os nossos filhos precisam de, independente de onde eles estejam um dia, eles se lembrarem que tem uma mãe de oração em casa, que tem uma mãe de palavra em casa. Tem uma mãe que confia em Deus muito mais do que na lição de moral que ela tem. Porque às vezes a gente pega o nosso filho e senta e lê um discurso de 2 horas. Eles olham para a cara e só ficam escutando blá, 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 blá. Gente, estou mentindo? Vocês já foram filho aqui dessa idade que eu estou falando, sim ou não? É mentira isso? Você fala, 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 fala. E alguns, que é um pouco mais cara de pau, ainda olha e fala, terminou? Terminei. Posso já sair? Não lembra de nada. Eu vou te fazer uma pergunta. Você como filho, sai do lugar de mãe agora e se coloca no lugar de filho. Sai do lugar de mãe e se coloca no lugar de filho. Teve algum pecado que você cometeu? Você tendo crente ou não? Porque mesmo quando a gente não é crente, a gente sabe quando a gente erra lá fora, sim ou não? A gente sabe quando dá umas pisadas na bola. Tem alguma coisa que você fez que você não sabia que estava errado? E que depois tua mãe teve que falar que você não devia ter feito aquilo de jeito nenhum? A maioria das coisas que a gente aprontou, a gente tentou esconder porque sabia que estava errado. Não era nem por medo da mãe, porque sabia que estava errado e a mãe ia catar. Verdade ou mentira? Por que você acha que seu filho tem que ouvir todas as vezes você dizer para ele que o que ele fez é pecado? O que ele fez... Nananana. Ele já sabe, para de encher o saco. Ele já sabe. Ele não precisa que você chegue diante dele e comece a ler tudo de novo. O que ele precisa é que você chegue diante dele e dizer, olha filho, talvez eu não acesse o seu coração. Mas eu tenho um Deus. Que quando você, desde a hora que você levanta até a hora que você dorme, Ele te acompanha, os olhos dele estão sobre você. E o teu destino não está ligado a mim, está ligado a Ele. Ainda que eu cuide de você nessa terra, a sua eternidade eu jamais vou ter acesso. Então a minha oração é que Ele se revele a você e que você entenda o seu propósito e o seu destino.
Você não vai falar que eu errei? Eu não preciso. O Espírito Santo já falou para você que você errou. E a voz dele é muito mais poderosa do que a minha. Você está aqui? Não é ser omisso. Não é ser um pai omisso. É colocar regras em casa. Tem regra, quebrou regra, tem consequência. Ok. Mas é entender que as respostas que os nossos filhos, que os teus filhos, mãe, darão, elas estão atreladas ao Senhor. E não quão boa você é. Porque senão você começa a ocupar um lugar de Deus na vida do teu filho. Você começa a ocupar o lugar de Deus. E mulher tem um pouco dessa síndrome de querer ser Deus dentro da família. De querer ser mãe do marido, né? Quer ser mãe do marido, quer ser a dona, quer ser a governanta dos filhos, quer botar tudo... Ei, o Senhor estabeleceu os papéis. O que a tua casa precisa saber, não é que você é tão forte, tão rígida. O que a tua casa precisa saber, que você é tão cheia de fé e cheia do Espírito, que ainda que eu apronte em oculto, Deus já contou para minha mãe. E se minha mãe orar, eu estou lascado. Se minha mãe orar, perdi. Filha, entra para o lugar de descanso. E aí a gente vai lá para o livro da carta de Paulo a Timóteo, né? Depois você anota aí, depois você lê também, né? 1 Timóteo, eu acho que é 2ª, eu fiz um número aqui que eu também não estou sabendo ler, escrevi em hebraico e agora, entendeu? 1ª e 2ª Timóteo 1:5. Aí o versículo 5 e 6, quando Paulo fala sobre a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo. Quando Paulo vai falar sobre a mãe e a avó de Timóteo, ele não fala de um monte de características, de um monte de controle, um monte de coisa que a gente fica buscando. Ele fala da fé. Ele só fala da fé. Você está aqui? Olha, vamos ler só esse para a gente... É 1ª, né, pastor? Isso, 1 Timóteo. 1 Timóteo 1:5, olha só. Tem que ler o 4, senão fica meio sem contexto. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso. É segunda carta, tá, pessoal? 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e o verso 4, diz assim, ó. Lembrando das tuas lágrimas, isso Paulo falando para Timóteo, que era um jovenzinho. Lembrando das tuas lágrimas, eu estou ansioso para te ver. Para que eu também transborde de alegria. Timóteo, eu quero te ver para me alegrar também. E aí ele continua, olha, que eu quero transbordar de alegria porque eu tenho recordações que eu guardo. Eu guardo recordações da tua fé sem fingimento. Aí ele vem, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Por isso, por essa razão, olha como o 6 é importante. E eu quero que você grave mais o 6. Por esta razão, eu te ademoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Fico muito feliz de ver que você é um homem de fé, porque eu me lembro que sua mãe e sua avó também é, mas passou. Agora, eu quero que reavives o dom que há em ti. Olha isso. Não é a mãe que cata Timóteo e começa a falar, Timóteo, eu imagino que nesse contexto ele estava meio angustiado, porque ele tinha que cuidar de muita gente, ele era muito novo. Tanto é que tem um texto que Paulo fala, Timóteo, toma um pouco de vinho, porque sei que você está cheio de enfermidade, né? Você sente dor de estômago. E provavelmente ele tinha tanta luta que emocionalmente eram muitas coisas muito difíceis para ele lidar. E aí Paulo fala para ele assim, então a gente entende que Timóteo tinha uma demanda grande, ele tinha suas questões na alma, mas o que a gente vê aqui? Não é Eunice, porque ele é um rapaz, ele já é um homem, não é Eunice sentando ele e falando, mas que homem de pouca fé é você? Você não vai se levantar? Você não vai? Ei, se anima, olha a igreja aí, olha o povo que você tem que cuidar e você querendo se esconder? Não, Timóteo. Não. O legado que a mãe deixa é de fé e de temor.
Mas a cobrança vem de Deus através de quem Ele quiser. E eu vou repetir. A cobrança para os nossos filhos vai vir através de Deus, de quem Ele quiser. De quem Deus quiser usar. E para a glória do Senhor, Ele tem dado sabedoria nessa igreja para ter discipuladores. Pastora, mas nem na igreja ele está. Filho, descansa teu coração. Se o teu filho entrar no inferno, os olhos do Senhor estão lá. Deus vai enviar alguém que vai resgatar o teu filho. E o propósito pelo qual Deus disse que os seus filhos viveriam vai se cumprir. Não é pelo tanto que você acertou ou pelo que você errou. Não é pelo teu passado de ser uma boa mãe ou um pai mau. Ou de um pai mau ou uma mãe má. Não é. Não é. É pelo que Deus disse que faria. Meu convite, descansa teu coração. Quem disse que tem a ver com você? Quem disse que para você ser um homem e uma mulher de Deus, você precisa apresentar uma família perfeita e contar que eles são perfeitos? Para que você corra o risco de tomar um lugar igual de Lúcifer. Porque ele só chegou onde ele chegou, porque ele se via tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que de repente ele entendeu que era tudo sobre ele e nada sobre Deus. Se a minha casa dá certo, não é sobre mim, é sobre Deus. Se qualquer coisa der errado com os meus filhos aos meus olhos, também não é sobre mim, é sobre Deus. E eu tenho uma palavra. E você tem uma palavra. Mãe, você tem uma palavra sobre a tua casa. Sai dessa loucura. Adore o Senhor, descansa teu coração. Seja um exemplo de fé, só seja testemunha. Mas para de ficar falando. Porque hoje o Senhor quer te levar para um lugar de descanso. Na tua casa. Não é sobre você. Quem disse? Cadê o Isaac? Ele estava todo bonitinho. Ah, o Isaac ali. Está ali o Isaac. Qualquer dia Deus vai usar o Isaac para... No tempo certo Deus está preparando. Está na forja, né, Isaac? Mas quem aqui não acompanhou a vida da evangelista Fátima? Com Késia e com Isaac. Com Isaac e com Késia. Porque Késia eu passei de perto, tá? Sei bem. Dia das Mães, né? Então. Hoje todo mundo ama ver o palco. Mas o bastidor a gente sabe o que a gente já passou. E ela também sabe, né, Prete? A gente sabe. É fácil para a gente publicar. Olha aqui que bênção a Késia. Mas a gente sabe o que a pastora Fátima passou. Eu sei que os meus pais passaram comigo. E você sabe o que seus pais passaram com você. Mesmo que se os seus pais não eram crentes, você sabe os perrenguinhos que você fez seus pais passar. Sabe ou não sabe? Sabe. Não dá uma de santa agora, não. Você sabe até o que Deus nem deixou seus pais saber, porque senão eles iam cair infartados. Deus nunca deixou seus pais saber, mas tu sabe que você aprontou. Sabe ou não sabe? Sabe. E a gente olhava para a vida da evangelista Fátima. Uma mulher de Deus. E eu nunca tive dúvida. E eu falo assim porque eu sei que ninguém tem inveja. Ninguém tem ciúme. Todo mundo sabe o seu lugar no meu coração. Todo mundo sabe o seu lugar no meu coração, sim ou não? Se você não sabe, beleza, a gente entra ali e ministra. Não tem problema com isso. Mas eu sei quem é minha filha Fátima. Pensa numa mulher de Deus. Pensa numa mulher face a face com Deus. Quantas e inúmeras vezes na minha vida eu chorava uma coisa aqui, ela ligava o telefone, Deus me mostrou assim, 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 Deus manda dizer isso, isso e isso para a senhora. Inclusive semana passada, ela lá na Bahia. Eu, mulher, depois eu até ri, falei, vai te preocupar com o teu marido, vai cuidar do teu marido, vai viajar, vai curtir. Ela não, nós dois estávamos orando juntos, e Deus me mandou entregar essa palavra para a senhora. E foi exatamente o que eu tinha acabado de orar, chorando, falando, Deus, eu preciso ter uma segurança que vem de ti. Ela me entrega. Quantos anos você viu ela chorando pelo filho? Quantas vezes Satanás quis invalidar a postura e a fé dela por causa do filho? É porque ele tinha um coração muito duro, né, pastora? Por isso que ele não veio antes. Ou porque ela orava muito. Você vai. Quem disse? Quem disse? Deus sabia o que ele precisava ministrar nela. Porque ela tinha orgulho? Não, é porque Deus trabalha com prevenção. Ele é preventivo, não é porque ela tinha orgulho. É para ela não correr o risco de ter. Porque ela veria os seus filhos, um grande homem, uma grande mulher de Deus, pisando em muitos cantos dessas nações. Muitos cantos dessas nações.
E não podia ter espaço no coração de um dia ela subir no altar e dizer: sabe por que meus filhos rodam o mundo e eu vejo eles mais por vídeo do que... Porque eu fiz um bom trabalho. Para ela não cair nesse risco, Deus disse: deixa eu te preparar antes. É sobre isso. Quando Satanás te visitar, principalmente nesse mês da família, que você vai ouvir muitas palavras aqui. Ei, não ocupe um lugar que não é seu. O seu lugar é escondido no centro da vontade do Senhor. E é tudo sobre Ele. Não é sobre quão bom e quão ruim você é, mãe. Mas é o quanto o teu coração está apaixonado por Ele. E crendo que o Senhor vai visitar os nossos filhos. Não importa onde eles podem estar, no fundo do inferno. O Senhor desce lá, arranca e coloca no lugar onde Ele recebeu uma promessa. Pastor, e se o coração dele for muito duro? Eu tenho uma outra mãe, para eu encerrar, que está escrito lá no livro de Juízes, que ela era estéril, ela recebe uma palavra. Ela e o pai, o homem e mulher de Deus, Manoá e... esqueci o nome. Os filhos de Sansão. Não tem o nome da mãe, né? O pai chamava Manoá e tinha uma mãe. A mãe não é registrada o nome. A mãe é visitada pelo Senhor. O pai é visitado pelo Senhor. Recebe uma palavra, porque a mãe era estéril, e fala: vocês vão dar à luz a um filho. E ele vai ser separado. Ele vai ser o nazireu. Ele vai ter uma palavra extraordinária. E nasce Sansão. E se você lê o ímpeto, a personalidade de Sansão, você fala: mas que cara cabeçudo. Deus manifesta a glória. Ele dá uma escorregada. Deus manifesta a glória. Ele dá uma escorregada. Deus manifesta a glória. Ele dá uma escorregada. Leia o texto, que depois você vai ver o papel do pai e da mãe ali também. Pastora, Deus não disse para Manoá e para a mãe de Sansão que ele era um escolhido, um nazireu? Pastor, o fim da história dele foi muito trágico. Ele é pego pelos filisteus, furam os olhos dele. Então, sabe por que a gente olha como algo muito trágico? Porque nós estamos treinados a associar a nossa vitória com tudo que é terreno. Para você, vitória é se você vê o seu filho celebrando com você, indo para o culto com você, na igreja que você está, orando como você ora. Claro que é delícia, claro que todo mundo quer. Mas a nossa vitória não está naquilo que agrada a nossa alma. A nossa vitória está naquilo que agrada e cumpre o propósito do nosso espírito. E por ele ser tão cabeçudo, ele vai preso, ele sofre toda aquela consequência. Mas no seu último dia de vida, ele faz uma oração. Ele conserta o seu coração. E ele chama alguém e fala: me coloca na coluna mais forte do templo. Me leva para o lugar mais alto. Está tendo uma festa onde o inferno inteiro está reunido. Me leva para a coluna mais forte desse lugar, dessa festa. Me leva. Porque ele estava cego. E então ele é conduzido para o lugar das colunas mestras, daquele lugar tão importante. E ele fala: Senhor, eu aqui agora, eu parafraseando, fiz um monte de coisa errada, umas acertei, outras eu errei. O Senhor me criou para defender o povo, defendi algumas vezes, pisei na bola, parei de poder defender. Mas agora eu te entrego os últimos dias da minha vida. Esse povo que está aqui, eles não vão se levantar mais contra o meu povo, porque eu vou morrer. Mas eu vou morrer para que o meu povo seja livre. E quando ele empurra as colunas, vem tudo abaixo e morre ele com os filisteus. Pastora, ele morreu. Queridos, a morte é só uma extensão da eternidade. Mais importante do que o tempo que alguém que você ama vai ficar vivo com você, é o lugar que essa pessoa vai passar a eternidade com você. Eu vou dizer novamente. Mais importante do que quem você ama, o tempo que ele vai passar com... Eu já vou terminar, amor. Ele está morto. O mais importante do que isso é a eternidade. É a eternidade. Para.
Coloca o teu coração e descansa no Senhor. Amém.